Agora, vamos lidar com as funções exponenciais. Uma função exponencial é aquela em que você tem uma base constante e o seu x está no expoente. Por mais que isso aqui seja alguma forma de potência, né, a regra de derivação dela é muito diferente da derivação para uma função potência, em que a gente tem o contrário disso aqui, né? Uma função potência é aquela que você tem um x na base e uma constante no expoente. Isso aqui são coisas muito diferentes e agora a gente vai ver como é que funciona esse caso aqui. Bom, como todas as outras vezes, né, para a gente definir como é o padrão para a derivada de uma função, a gente sempre começa aqui encontrando essa derivada a partir da sua definição, que nesse ponto da aula todo mundo já deve estar até um pouco habituado ou cansado de ver isso aqui, que é a equação da inclinação da reta tangente, né? Onde você pega o f de x final menos o f de x inicial, coloca sobre um ΔX, com o ΔX tendendo a zero. Segundo passo, depois de enunciado a nossa definição, colocamos a nossa função daqui de cima aqui dentro. E todo lugar que tiver x aqui na função, a gente vai colocar x mais ΔX. Logo, ficamos com a elevado a x mais ΔX menos a elevado a x sobre ΔX. Aqui, nesse ponto, para que a gente possa simplificar alguma coisa e ter uma visão um pouco melhor, vamos utilizar uma propriedade da potenciação. Olha só, quando você tem dois termos que se multiplicam e eles possuem a mesma base, uma propriedade da potência diz que você pode preservar a base e somar os expoentes. Essa propriedade ela serve tanto para ida quanto para volta. Se você tiver um número qualquer aqui elevado a um termo mais outro, você pode reescrevê-los como a multiplicação dessa mesma maneira aqui. Então, essa partezinha aqui, eu vou reescrevê-la dessa maneira aqui, ó. Então, eu fico com o limite de a elevado a x, que multiplica a elevado a ΔX, menos a elevado a x sobre ΔX. Agora, a gente percebe que esse a elevado a x aqui, ele está presente tanto nessa parte aqui, quanto nessa aqui, ó. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, aqui fica a elevado a x, que multiplica a elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. Olha só, aqui o ΔX ele está tendendo a zero. Então, ao final dessa resolução aqui, né, tudo que não for ΔX não vai ser alterado, né? Por exemplo, esse A aqui vai continuar sendo A, o X vai continuar sendo X, e esse menos 1 vai continuar sendo menos 1. A única coisa que eu vou substituir aqui ao final, né, da resolução desse limite é o ΔX. Ou seja, todas as outras coisas que estão aqui dentro que não são ΔX, elas são constantes. Então, esse termo aqui mesmo, né? A elevado a x, que está multiplicando isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma constante que está multiplicando todo o resto. E como a gente viu lá nas leis do limite, toda vez que você tiver uma constante multiplicando a função dentro do limite, você pode passá-la para fora do limite, né? Então, aqui a gente pode escrever a elevado a x, que multiplica o limite
de a elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. E aqui vem a parte mais interessante. Vejam bem. Quando a gente tem qualquer coisa elevada a zero, independente de qual número esteja aqui, isso aqui é igual a 1, certo? Se isso aqui é uma igualdade, né? Se esse 1 aqui tem o mesmo valor do que esse outro termo aqui, então eu vou substituir isso aqui dentro do meu limite. Olha só, então eu posso ficar aqui com a elevado a ΔX menos a elevado a zero. Dessa forma, por mais que eu inseri esse a elevado a zero aqui, eu não modifiquei o meu limite, né? Não modifiquei a função que está dentro dele. E outra coisa também, né? Eu tenho aqui esse ΔX aqui no expoente desse a. Se, ao invés de eu colocar somente esse ΔX aqui, eu colocar 0 mais ΔX, não vai ter problema nenhum, né? Afinal de contas, 0 não altera em nada. E então, por mais que eu tenha inserido algumas coisas aqui, eu não modifiquei a minha função. Então, não tem problema nenhum. Mas, quando eu faço isso, é interessante de perceber que aqui eu tenho a minha definição de derivada para o ponto x igual a zero. Veja bem, se eu escrevesse aqui, né, o limite para a elevado a x mais ΔX, a elevado a x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Olha só, a diferença deste para este aqui é simplesmente que aqui o x foi substituído por zero, né? Se eu colocasse aqui o x valendo zero, eu ia ficar com a elevado a zero mais ΔX menos a elevado a zero sobre ΔX, né? Isso aqui dentro do limite. Então, quer dizer que, como uma resposta final aqui, né, para a derivada de uma função exponencial, eu tenho que isso vai ser o próprio a elevado a x vezes a derivada dessa função no x igual a zero. Bom, isso pode ser um pouco estranho a princípio, né? Porque a gente está tentando encontrar a derivada do f de x e a gente encontra, né, que essa derivada em relação a x aqui, ela é a própria função a elevado a x vezes a própria derivada dela, só que em um ponto fixo. E então, como calcular isso aqui de fato? Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa definir qual é este A aqui, qual é essa base. Porque para cada base diferente, né, se essa base aqui for o número 2, ou o número 3, ou 4, ou qualquer outro, a gente vai ter um resultado diferente para essa partezinha aqui. Vamos fazer alguns exemplos aqui para isso ficar um pouco mais claro. Aqui eu vou pegar a função f de x igual a 2 elevado a x. Então, a minha derivada aqui, né, meu f' de x, ele vai ser, pela definição aqui, né, 2 elevado a x, que multiplica o f' na posição 0. Ok, isso aqui é a nossa definição. Para que a gente possa resolver isso aqui, a gente tem que resolver esse pontinho, né? Essa derivada aqui, ó. E essa derivada aqui, ela pode ser encontrada simplesmente resolvendo esse limite. Ou seja, aqui
você terá o limite de 2 elevado a 0 mais ΔX menos 2 elevado a 0 sobre ΔX, quando esse ΔX tende a 0. Olha só, isso aqui cai simplesmente em uma resolução de limites, né? Que aqui você pode utilizar qualquer método para resolução que você quiser. Você pode colocar essa função aqui em um gráfico e ver para onde ele está tendendo, ou fazer a tabelinha aqui, né, para os valores de ΔX e o valor que essa função aqui vai receber. Aqui eu vou utilizar a forma de resolução por gráfico. Este é o gráfico que relaciona aqui o ΔX, a minha função 2 elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. Né? Exatamente isso que está aqui. Ó. Olha só, gente. Quando o ΔX ele tende a 0 pelos dois lados aqui, a função tende a chegar no mesmo valor. Isso quer dizer que esse limite existe e ele tem um valor que é esse aqui. Mais especificamente, esse valor ele corresponde a 0,693 e tem uma dízima aqui. Então, essa minha derivada, né, do f' de x, ela é igual a 2 elevado a x, que multiplica esse valor, 0,693. As derivadas de funções exponenciais, gente, elas sempre são assim, né? Você vai repetir aqui exatamente o mesmo que você tinha na sua função e será multiplicado por aqui por um valor característico da sua base que você tem aqui. Para cada base diferente, você terá aqui um valor diferente. Agora, vamos fazer um outro exemplo, mas agora com a função aqui, f de x igual a 3 elevado a x. Na sua derivada aqui, a gente vai pegar a mesma coisa, né? Pela regra da derivação de potência, a gente tem aqui, vai ficar exatamente isso aqui, né? A mesma função, 3 elevado a x, e multiplicado pela derivada no ponto zero. Olha só, então a gente fica aqui com o limite para a função 3 elevado a 0 mais ΔX, menos 3 elevado a 0, sobre ΔX. Isso com ΔX tendendo a 0. Agora vamos resolver esse limite aqui. Com o gráfico da função, a gente vê aqui, aproximando do zero, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito, a gente tem que a função ela converge para o mesmo ponto e o valor do limite aqui, mais especificamente, é de 1,098, com uma dízima aqui. Então, quer dizer que a minha derivada para a função 3 elevado a x, ela fica com 3 elevado a x vezes 1,098. E chamando a atenção mais uma vez que esse número que a gente tem aqui, né, que acompanha aqui o 3 elevado a x, ele é referente à base que a gente tem aqui, ó, né? Se a gente for reparar bem, dessa resolução para a anterior, nessa função que a gente tem aqui, ó, a única coisa que mudou mesmo foi só esse 3 aqui. A disposição dos outros termos fica tudo a mesma coisa, né? Só esse 3 aqui, né? Antes era o 2, agora passou para o 3. Se a gente fizer com 4, 5 e tal, a única coisa que vai definir qual é esse valor aqui é esse número da base que a gente tem. E é dessa forma que a gente resolve derivadas para funções exponenciais.
Por isso, podemos definir como regra para derivada de funções exponenciais que se a função exponencial f de x igual a elevado a x for diferenciável em zero, então o f' de x será igual a elevado a x vezes f' de zero.